noite, Daniel e Tainara, Deus abençoe. Valdirene, Deus abençoe. Uzias Dias Martins, Deus abençoe. Acir Palma, Valdirene Rocha, Cíntia Navarro, Deus abençoe os queridos aí de São Bartolomeu. Eide Claudinei, Deus abençoe, queridos. A graça e a paz do Senhor. Pastor André Luiz, Deus abençoe. Narayana Silva, Deus abençoe. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Boa noite. Boa noite, meu querido reverendo André Luiz Paz. Graça e paz para você e para a família, meu amado. Em nome de Jesus. Edenilce e os queridos de Nova Resende. Lucinéia Dias, Deus abençoe. Boa noite aí para o presbítero Irso e família. Fernando Tomiati, Deus abençoe. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei. Abraço Lourdes e Cristiane. Para dizer que tu és o Senhor. Abraço reverendo Weber. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Boa noite, Maria do Carmo. A tua igreja te adora. Boa noite, Ruth Souza. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Boa noite, Sandrinha Bezerra. Odete Esaú. A tua igreja te adora. Boa noite, Janete Ribeiro Luz. André Luiz Ala, Ebi Cora, Carmina Aparecida Navarro, Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Osmar, Thaís e Theo, Deus abençoe, boa noite para vocês. Os reinos se abalam, se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Rei, dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei. Boa noite, Ana Terezinha da Silva e Regina Ribeiro. Dizer que tu és o Senhor, teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Boa noite, Nilma. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia,
adora. Boa noite, Kika Alavanca, Juliana Dalben. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Agora todo mundo junto, hein, para terminar. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Valdenir Casagrande, Deus abençoe. Kika Alabanca, Deus abençoe. Larissa Martins, Araí Anequine, Deus abençoe. Sejam todos bem-vindos. Márcio Dias, Cesarina Magalhães, Jussara Cristina Melo, lá do ABC Paulista, seja bem-vindo, Deus abençoe. Oh, coisa linda. Vamos adorar o Senhor. Santo, Santo, poderoso, era e que há de vir. Abraço, Mirtes. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a ti. Mais uma vez. Santo, Santo, poderoso, era e que há de vir. Ele é o Deus da glória. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a ti. Santo é o teu nome em todo lugar, reto é o teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus, tu és. Aleluia, nosso Deus é santo. Santo, Santo, poderoso, era e que há de vir. Deus da glória, Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a ti. Santo é o teu nome em todo lugar, reto é o teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus, tu és. A honra, a glória pertencem a ti. O poder e o saber são teus. E a honra e a glória, a honra, a glória pertencem a ti. Abraço, reverendo Israel. O poder e o saber são teus. Santo é o teu nome em todo lugar, reto é o teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus, tu és. A honra, a glória pertencem a ti. O poder e o saber são teus. E a honra e a glória, a honra, a glória pertencem a ti. Abraço, Andréa Navarro. O poder e o saber são teus. Santo é o teu nome em todo lugar, reto é o teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus, tu és. Santo é o teu nome em todo lugar, reto é o teu querer de graça e paz.
abraço, Samuel Ribeiro. Irmã Maria Rodrigues. Um abraço, minha irmã Maria Rodrigues Aguiar. Deus abençoe os queridos de Jacareí. Um abraço, Samuel Ribeiro. Marcos Mamed. Abraço, pastor Marcos Mamed. Abraço, pastor Erivelto Clemente. Deus abençoe. Olha aí. Oh, maravilha. Nilva Rostani, Maria Fernanda e Miguel. Otávio e Amelinha Siqueira. Deus abençoe vocês. Sejam bem-vindos aí. Maravilha. Que coisa boa. Vamos lá. Os reinos se abalam diante do Senhor. Os povos se curvam e as bocas se abrem, né? Porque Ele é o Deus Santo. Tudo que Ele faz é perfeito e bom. Portanto, sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. Ô Kelly Martins, um abraço, minha querida. Miriam Ventura. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. Oh, és Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Abraço, pastor Fabão. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos, Antônio Alves Nogueira, sempre atentos, permanecem em mim. Abraço, Miguel, Xênia Paula. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. Um abraço pra Cana Verde. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Eu sei, Senhor, Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Abraço, Cristiane. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus
aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Carolina Souza, tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Um abraço pro meu irmão Marquinho Cateto, Deus abençoe. Carlos Esaú e Odete Esaú. Um abração aí pro Fabão, lá na cidade de Cana Verde. Deus abençoe, meu irmão. Rostane, Milva, Maria Fernanda e Miguel, Deus abençoe. Narayana de Cabo Verde, Deus abençoe aí, ó. Patrick Marques, Deus abençoe. Aleluia, glória a Deus. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem para dizer que Ele é o Rei, Ele é o Senhor, certo? Porque Ele é santo, poderoso, reto é o seu querer, cheio de graça, né? Ele é o Deus de promessa, Deus que não é homem para mentir. Aleluia, que coisa maravilhosa, né? Muito bom, muito bom. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser no calor desse lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer-te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Um abraço, Eunice Gomes, meu tio Gonçalves, Timóteo Horvath. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer-te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer-te preciso. Boa noite, Paulinho. Me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Boa noite, Paulinho Piconês, na Sub Zé Luiz. Dizer que és formoso,
Isabel Navarro e os queridos de Piratininga, Deus abençoe. Sejam bem-vindos aí em nome de Jesus. A irmã Rubi também, o pastor Getúlio, acho que entraram aí também, Deus abençoe, viu? Xênia Paula, Deus abençoe, maravilha. Oh, muito bom que você está comigo aqui, está com a gente nessa interconectividade, né? Coisa linda, nós estamos reunidos em nome de Jesus, adorando a Deus nessa sexta-feira, coisa maravilhosa, cantando. Oh, Ana Flávia, Deus abençoe você, a família, Isa Coco, Andréia, Deus abençoe. Lucenéia Dias, Deus abençoe também, tá bom? Nós estamos aí cantando, os povos se curvam, os reinos se abalam, as bocas se abrem para dizer que Ele é o Rei, Ele é o Senhor, porque Ele é santo, poderoso, reto em tudo aquilo que Ele faz, né? Lázaro Boss, Deus abençoe, paz do Senhor. Ah, Magi Goulart está aí também, ó, beleza. E cantamos também que Ele é Deus de promessa, Deus que não é homem para mentir. E por isso nós derramamos nosso coração diante dEle. Adriana e Toninha, Deus abençoe. César e Valdir, Deus abençoe em nome de Jesus. Oh, beleza, glória ao Senhor. Vamos orar, meus amados, vamos orar. Senhor, nós queremos agradecer, Pai, pelo privilégio que o Senhor está nos concedendo, Pai, de chegar a esse final de semana. Obrigado pelo Teu sustento, pela Tua graça na vida dos Teus filhos, ó Pai. Obrigado pela oportunidade de abrir a nossa boca e louvar o Teu nome nessa sexta-feira, Pai. Obrigado porque há muitas famílias reunidas nas suas casas e estão nesse mesmo propósito de adorar o Teu nome, de reconhecer a Tua grandeza, o Teu poder e de colocar, ó Deus, a gratidão do coração na presença do Senhor essa noite. Recebe, Pai, o nosso louvor, a nossa adoração. Fazemos de coração na Tua presença uma expressão de alegria, uma expressão, ó Pai, da generosidade que alcançou a nossa vida, Pai. Obrigado por cada irmão, por cada família representada nessa noite, na nossa live. Abençoa onde quer que estejam os Teus queridos, ó Pai. Supre, visita com a Tua graça, com o Teu poder, com a Tua palavra. É a nossa oração. Fala conosco pela Tua palavra bendita, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Adriana Jerônimo, Deus abençoe, maravilha. Vamos ler a palavra, amados? Que bom que vocês estão aí, Deus abençoe a todos, viu? Alegria imensa. Acho que a Cristina Anacleto está por aí também. Abração para os meus queridos. A Ariane Dias, Deus abençoe a Ariane. Os queridos de Cabo Verde, Muzambinho, ABC Paulista. Tem gente de todo lugar, São Bartolomeu, Nova Resende, glória a Deus. Deus abençoe vocês, meus amados. Hoje eu quero ler com vocês o texto de Isaías, capítulo 58. Olha, amados, o assunto do momento é jejum, né? O assunto do momento é jejum. Já houve convocação nacional para o jejum. Aqui em Muzambinho, em várias cidades, houve uma convocação municipal para o jejum. E na nossa igreja, na nossa denominação, está acontecendo já toda uma programação para uma convocação presbiterial, né, de todas as igrejas do presbitério para um jejum. Então, a gente sabe que isso é uma coisa importante, né? A oração e o jejum para nós. Boa noite, Eleonara. Boa noite, Marcos Cateto. A gente sabe que tanto a oração como o jejum, como outras práticas, fazem parte da espiritualidade cristã, né? Ô Bel, um abraço, Isabel. Faz parte da espiritualidade cristã e nós devemos praticá-los como disciplinas espirituais. Oração, leitura da palavra, jejum, entre tantas outras coisas. São disciplinas espirituais. Então nós devemos praticá-las, não movido por qualquer tipo de motivação político-partidária, tá certo? Nem por barganha, nem, eu acho também, muito particularmente, não simplesmente pela desgraça que está nos rondando, né? Mas porque faz parte das disciplinas espirituais, da espiritualidade cristã, tá certo? Então o jejum e a oração faz parte da nossa caminhada cristã. Deus colocou isso para a disciplina espiritual para a nossa vida, como tantas outras que nós temos, mas de maneira muito especial essas são muito conhecidas: a leitura da palavra, a meditação, a oração e o jejum, tá certo? Consuelo, um abraço para você, para o Beto, para a Thaís, para o Theo, para o Osmar e para a Lívia. E nesses últimos dias o assunto do momento na mídia
televisiva, na internet, é o jejum. Então, como eu disse, houve convocação nacional, já houve convocação municipal e, no nosso caso, os presbiterianos independentes aqui do sudoeste de Minas, vai haver uma convocação presbiterial também. Então, eu queria falar um pouquinho hoje com a gente sobre essa questão do jejum. Uma palavra sobre o jejum, né? O nosso tema é jejum. O que Deus requer? Esse é o nosso tema. Jejum. O que Deus requer? Tá? E eu quero ler com vocês uma passagem aqui do profeta Isaías no capítulo 58, que fala sobre esse tema do jejum. Nós não estamos fazendo um estudo bíblico amplo, nós estamos apenas falando de um texto bíblico que faz abordagem sobre o jejum, porque aqui nosso objetivo é ter uma reflexão objetiva e que possa edificar a tua vida. Mas eu acho que esse tema é o tema do momento e nós vamos tratar sobre ele à luz daquilo que Isaías escreveu no capítulo 58. E o nosso tema é jejum, o que Deus requer. Vamos olhar esse texto e eu vou dividir em duas partes a nossa meditação. Na primeira parte eu vou falar sobre o jejum que Deus reprova e na segunda parte o jejum que Deus requer do seu povo, tá certo? Então, no primeiro momento nós vamos começar, eu vou lendo e nós vamos compartilhando e vamos lendo os versículos e vai acompanhando. Isaías capítulo 58, diz assim: clama a plenos pulmões, não te detenhas, ergue a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Mesmo nesse estado de transgressão e de pecado, mesmo nesse estado, ainda me procuram dia a dia. Tem prazer em saber os meus caminhos. Como o povo que pratica a justiça, como o povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus, perguntam-me pelos direitos da justiça e tem prazer em se chegar a Deus. Este primeiro momento, nós vamos falar sobre o jejum que Deus reprova. E o Senhor levanta o profeta Isaías e fala com ele para confrontar a nação de Israel, sobretudo de maneira específica na prática do jejum. Por quê? Porque Deus fala com ele no verso 1, você clama a plenos pulmões, você ergue a sua voz como se fosse uma trombeta, como se fosse um chofar, tá certo? E você ergue a sua voz e fala de maneira contundente, né? Você confronta a nação de Israel a respeito dos pecados, da transgressão da casa de Israel, né? Dos pecados da casa de Jacó, porque o meu povo está andando em pecado, em transgressão, e ele está, parece que, anestesiado, está alienado, né? Continua jejuando, mas com uma vida completamente contrária, na contramão da minha vontade, na contramão da minha palavra, da minha lei, do meu mandamento. Então o Senhor levanta o profeta Isaías e manda ele clamar em alta voz, de maneira que fique inconfundível que Deus está confrontando o seu povo por causa dos seus pecados. E olha a denúncia que Deus manda Isaías fazer para esse povo que está jejuando, o povo de Deus. Diz para ele, vocês mesmo nesse estado de pecado, de alienação, de transgressão, né, de anestesiamento no coração e na alma, vocês me procuram. Né? O jejum de vocês eu rejeito. Por que eu rejeito? É um jejum pautado na espiritualidade da aparência. A espiritualidade que está por trás desse jejum é a aparência. Vocês, nesse estado, me procuram dia a dia. Não deixam de vir no culto, não deixam de cantar louvor, não deixam de carregar a Bíblia, não deixam de colocar versículo no retrovisor do carro, não deixam de ter imã na geladeira escrito versículo, mas com uma vida completamente torta, com uma vida completamente na contramão da palavra do Senhor, na contramão do mandamento do Senhor. Ele diz, vocês continuam procurando dia a dia. Parece ter prazer nos meus caminhos, certo? Aquela aparência de ter prazer nas coisas de Deus, como o povo que pratica justiça, como se de fato vocês estivessem praticando justiça, e como se vocês não estivessem deixando de lado os direitos de Deus, né? E perguntam ainda pelos direitos da justiça, querem saber aparentemente das coisas de Deus, parece ter prazer na comunhão com Deus, parece ter prazer na proximidade com Deus, mas é tudo aparência, é tudo aparência. Então Deus fala com o profeta Isaías, eu rejeito esse jejum,
Eu rejeito esse jejum. Esse jejum que está pautado numa espiritualidade das aparências. Esse jejum que não condiz com uma vida de retidão, de santidade, de integridade. Certo? Esse jejum que não combina com aquilo que verdadeiramente a palavra de Deus coloca para nós como direcionamento para a nossa vida. Então o Senhor levanta o profeta Isaías e diz: esse jejum pautado numa espiritualidade das aparências, eu rejeito. Vocês parecem, vocês continuam vindo, prestando culto, vocês continuam cantando, vocês continuam carregando Bíblia, vocês continuam falando evangeliquez, mas o coração de vocês está longe de mim. Né? Como diz no capítulo 29 o profeta Isaías: vocês me honram com os lábios, mas seu coração está distante de mim. Tá certo? E vocês continuam praticando o mandamento de homens que maquinalmente vocês aprenderam. E o Senhor Jesus vai citar isso no Novo Testamento. Vocês me honram com os lábios, mas seu coração está distante de mim. Como diz aí o Caetano Veloso na sua música, né? Fala que me ama, só que é da boca para fora. Então Deus está confrontando o povo e dizendo: jejum pautado em espiritualidade de aparências, eu rejeito, eu rejeito. E mais, olha só, sequência do verso 3 agora, verso 3, Isaías 58:3, diz assim, Deus falando do povo, como é que o povo dizia? Dizendo: vocês parecem ter prazer em chegar até Deus, dizendo: por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos nós a alma e tu não levas em conta? E eles começavam a cobrar a Deus: nós jejuamos, o Senhor não presta atenção, nós sacrificamos, nós nos afligimos, nós ficamos sem comer, nós nos enfraquecemos, e o Senhor parece que não se importa. E Deus diz, através de Isaías, um jejum pautado numa espiritualidade de aparências, um jejum pautado numa espiritualidade de barganhas, eu rejeito, eu rejeito. Deus diz: esse tipo de jejum não é aceitável diante de mim. Porque vocês fazem isso movido não por piedade, mas por barganha. Vocês estão querendo coisas em troca. Vocês não estão querendo conhecer a Deus. Vocês não estão querendo crescer na intimidade com Deus. Vocês não estão querendo mudar a vida para melhor agradar a Deus. Vocês estão querendo bênçãos. Vocês estão querendo barganha com Deus. Certo? Então, esse tipo de jejum, pautado numa espiritualidade de barganha, de troca, de negócio com Deus, Deus diz através de Isaías: eu rejeito esse jejum. Esse jejum eu não aceito. Então observe, irmãos, olha que coisa interessante. O profeta Isaías é levantado como uma trombeta para clamar em alta voz e para confrontar o povo de Deus a respeito do seu jejum. Esse jejum pautado na espiritualidade da aparência, esse jejum pautado na espiritualidade da barganha, da troca com Deus. Com Deus não existe troca. Você sabe disso. Nós oramos e Deus, não oramos para informar a Deus, porque Deus já sabe. Não oramos para convencer Deus, porque Deus é soberano. Não oramos para barganhar com Deus, porque isso é uma loucura, é um absurdo. Porque ele não seria um Deus, ele seria um ídolo. Então, esse jejum é totalmente nulo diante do Senhor, segundo o profeta Isaías. Observe que coisa, uma palavra poderosa que vem a nós. O povo de Israel vivendo em pecado, vivendo longe da vontade do Senhor e questionando Deus, porque Deus não atentava para o seu jejum, para a sua humilhação, para a sua aflição e para o seu sofrimento. Deus está dizendo através de Isaías: jejum pautado nessa motivação barganhenta, eu rejeito, eu rejeito. E mais, olha só a sequência do texto, final do verso 3 até o 5. Deus diz: eis que no dia em que jejuais, cuidais dos vossos próprios interesses, o vosso egoísmo, o vosso egocentrismo, exigis que se faça todo o vosso trabalho. Você só pensa nas suas coisas, no seu umbigo, nos seus interesses e ainda explora os seus empregados. É isso que Isaías está falando para o povo de Israel. E diz: eis que jejuais para contendas e rixas, e para ferirdes com punho iníquo. O jejum deles estava terminando em confusão, em briga. Eles estavam agredindo uns aos outros. Estavam agindo de maneira egocêntrica, buscando só os seus próprios interesses, estavam explorando os seus empregados, estavam terminando em brigas, em agressões físicas, em violência. Observa o que diz Isaías. E ele diz: vocês acham que esse jejum Deus aceita?
Vocês acham que esse jejum Deus aprova? Jejuando assim como hoje, verso 4, não se fará ouvir sua voz no alto. Esse jejum, Deus não vai aceitar esse tipo de jejum que Israel estava praticando, Isaías 58. Porque ele está pautado na espiritualidade da aparência. Porque ele está pautado na espiritualidade da barganha. Porque ele está pautado na espiritualidade das incoerências. Que incoerências eram essas? Veja, eles buscavam seus próprios interesses, eles exploravam os seus empregados, eles criavam confusões e brigas, que saíam até socos entre uns e outros, diz o texto. Olha o verso 5. Seria esse o jejum que eu escolhi? Deus pergunta para ele, será que é esse o jejum que eu escolhi? Que um homem em um dia, aflige a sua alma, se incline a cabeça como um junco, como um bambu que se inclina, e estende debaixo de si um pano de saco e cinza. Tu chamaria isso de jejum e dia aceitável ao Senhor? Será que esse é o jejum que Deus quer? Que num único dia você se aflija, você se lamente, você faça todo um ritual, certo? De quebrantamento, mas não passa disso. Não passa disso. Deus está dizendo, esse jejum pautado na espiritualidade da incoerência, do formalismo, do ritualismo vazio, eu rejeito, certo? Eu rejeito. Então, Deus levanta o profeta Isaías para falar com a nação de Israel a respeito da sua prática de jejum. E a primeira coisa que ele fala, qual é o jejum que Deus rejeita? É esse jejum praticado por Israel, nessas condições que Israel estava praticando. Pautado nas aparências, pautado na barganha e pautado nas incoerências. Porque eles eram apenas ritual, era apenas formalismo. Não havia consistência, não havia objetividade concreta daquilo que Deus queria. Então, amados, essa palavra é importante para nós. Nós que estamos ouvindo uma convocação de jejum nacional, nós que estamos ouvindo convocação de jejum municipal, nós que vamos praticar a convocação de jejum presbiterial. Eu não estou falando contra o jejum, não. Eu vou praticar o jejum também. Eu estou alertando você que é um tipo de jejum que Deus rejeita. Esse que Israel estava praticando, eu espero que não seja esse que nós pratiquemos. Que não haja em nós apenas a espiritualidade das aparências, mas que haja em nós essência. Que haja em nós verdadeiramente um coração quebrantado, contrito e compungido diante de Deus. Que não haja em nós a espiritualidade apenas de barganha, buscando troca com Deus. O jejum é muito mais do que isso. O jejum não é apenas para nos livrar de uma desgraça, é para nos fazer crescer na graça, é para nos fazer crescer no entendimento, é para nos fazer crescer na comunhão com o Senhor. É para isso que existe o jejum. Certo? Não é apenas e tão somente para nos livrar de uma desgraça e quando isso passar tudo acabou. Não, é para a gente crescer na graça, no conhecimento de Jesus. Né? Jesus jejuou 40 dias e 40 noites no deserto, certo? E Deus não o livrou da tentação, do assédio maligno. Pelo contrário, ele foi empurrado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo maligno. E esse texto é tão impressionante, amados, que no jejum de Jesus, Jesus venceu um vírus, né? Muito pior do que o coronavírus, muito pior do que o Covid-19. Jesus venceu o vírus do poder, o vírus da popularidade, o vírus do prazer que Satanás trouxe e tentou empurrar a goela abaixo em Jesus. Certo? Tentou falar para ele, transforma pedras em pães. Jesus falou, não, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Esse vírus do poder, da independência de Deus, eu posso agir por mim mesmo. Jesus, como homem, foi submisso ao Pai, ao Espírito, até o último momento. Entende, amados? Certo? O vírus da popularidade, da glória. Né? O Satanás coloca ele no pináculo do templo e diz, atira-te daqui, os anjos vão te apanhar. Dá um espetáculo e todo mundo vai adorar, vai cair de joelhos. Jesus diz, não tentarás o Senhor teu Deus. Esse vírus não vai me contaminar. Eu não vou ceder ao vírus mortal e letal do poder a despeito da dependência de Deus. Eu não vou me ceder, não vou me deixar contaminar por esse vírus mortal e letal da glória humana a despeito, né, de estar submisso à vontade do Pai. Certo? E depois Satanás diz para ele, não, você só ajoelha e me adora e eu te dou os reinos do mundo. Jesus diz, não, eu não vou ceder, não vou me deixar contaminar pelo vírus desse prazer mundano, momentâneo, a despeito da dependência de Deus, o Pai.
Então, amados, há um jejum que Deus reprova. É esse, do capítulo 58 de Isaías, do verso 1 ao verso 5. Repetindo, ele é pautado numa espiritualidade de aparências, pautado numa espiritualidade de barganha, pautado numa espiritualidade de incoerência, de ritualismo vazio. Esse Deus rejeita. Eu espero que não seja esse o nosso jejum. Que essa não seja as motivações por detrás do jejum que eu e você vamos praticar em nome do Senhor e para a glória do Senhor. Amém? Agora, eu quero falar sobre o jejum que Deus requer. Se tem aquele que Deus rejeita, existe aquele jejum que Deus requer. Qual é aquele que Deus requer? A partir do verso 6 nós vamos ler. E vai ser interessante. O jejum que Deus requer tem 3 coisas muito importantes. A justiça, a misericórdia e a fidelidade. Essas 3 coisas que você vai ver Jesus citando para os fariseus em Mateus 23. Quando Jesus fala para os fariseus, vocês dão o dízimo do hortelã, do endro, do cominho, mas vocês negligenciam os preceitos mais importantes da lei, que é justiça, misericórdia e fé, no sentido de fidelidade. Então, são essas 3 coisas, os preceitos mais importantes da lei, conforme disse Jesus aos fariseus, que deve estar presente, deve pautar o nosso jejum, ou deve acompanhar o nosso jejum. Observa, verso 6 diz assim, porventura, Isaías 58:6, porventura não é este o jejum que eu escolhi? Pergunta Deus. Não é esse aqui que eu escolhi? Qual? Que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras da servidão, que deixes livre o oprimido e despedace todo jugo. Deus, através de Isaías, pergunta, não é esse o jejum que eu escolhi? Não é só afligir a alma, não é só ficar sem comer, não é só ficar sem beber, e isso faz parte do jejum? Claro que faz. Mas isso tem que se acompanhar de justiça, a prática da justiça. Porque se nós apenas deixarmos de comer, apenas ficarmos cantando louvores e orando, que faz parte do jejum, e não praticarmos a justiça, Deus diz, mas que jejum é esse? Certo? O jejum que eu peço é que vocês solte as ligaduras da impiedade. Falando para o povo de Israel, desfaça as ataduras da servidão e deixes livre o oprimido, certo? E despedace o jugo. Em Israel estava havendo opressão dos pobres, estavam explorando as viúvas, estava havendo todo tipo de injustiça, suborno, corrupção, todo tipo de coisa perversa, como existe no nosso país. Como existe no nosso país para todo lado. Suborno de juízes, tá certo? Corrupção, certo? Maldade com os pobres, desigualdade social. Você imagina numa crise dessa, o que alguns comerciantes estavam fazendo, elevando os preços a valores exorbitantes. E se eles não são culpados, então são aqueles que estão vendendo para eles, não importa de onde venha. O fato é que numa crise como essa, ao invés de estabelecer-se a justiça, o que toma lugar na nossa sociedade? A exploração, a opressão, a corrupção, o suborno. Deus diz, eu vou aceitar o jejum de vocês quando ele for acompanhado de justiça. Pratiquem a justiça. E ele está falando para o povo de Deus. E no caso eu estou falando para a igreja do Senhor. Se nós somos igreja do Senhor e estamos praticando opressão, injustiça, estamos oprimindo pessoas, estamos cobrando preços exorbitantes, então não adianta jejuar. Se o seu jejum não se fizer acompanhar de justiça, da prática da justiça, não vale. Deus diz, o jejum que eu escolhi é esse. Ele é acompanhado pela justiça. Ele dá fim à opressão, ele dá fim à escravidão, ele põe fim a tudo aquilo que desonra o nome do Senhor. E que oprime pessoas que foram criadas à imagem e semelhança de Deus. É isso. O jejum que eu escolhi, ele se faz acompanhar pela prática da justiça. E se faz acompanhar pela prática da misericórdia. Misericórdia. Versículo 7. Observa, Isaías 58:7. Diz o profeta, porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto? E que recolhas em casa os pobres e desabrigados? E se vires o nu, o cubras, e não te escondas do teu semelhante? Deus está perguntando através de Isaías. Não é esse o jejum que eu escolhi? Um jejum acompanhado da prática da justiça?
Um jejum acompanhado da prática da misericórdia. Se você vê o faminto, é para você repartir o pão com ele. E se você vê alguém pobre, desabrigado, é para você acolher o desabrigado. E se você vê alguém nu, é para você cobri-lo, pôr roupas sobre ele. E se o seu semelhante te procurar, você não se esconder dele, mas assisti-lo segundo aquilo que você pode, segundo as suas possibilidades, segundo as suas oportunidades. Então observa, Isaías é levantado para confrontar Israel, o jejum que Deus reprova, e para mostrar para Israel o jejum que Deus requer. E eu estou trazendo hoje essa palavra para nós, para a igreja do Senhor. Qual é o jejum que Deus requer? Aquele que nós nos humilhamos, sim. Aquele que nós nos quebrantamos, aquele que nós oramos, que nós cantamos, que nós passamos tempo dedicado ao Senhor, aquele que nós não nos alimentamos para buscarmos intimidade com Deus, sim. Mas, sobretudo, ele precisa ser pautado pela prática da justiça e pela prática da misericórdia. É isso que Deus diz através de Isaías. Então, nós precisamos olhar para nós como igreja e dizer, Senhor, nós vamos jejuar, mas nós precisamos ser sondados e saber se nós estamos praticando justiça, como igreja do Senhor Jesus. Como membro da igreja, você está praticando justiça para com o seu patrão, para com o seu empregado, para com as pessoas da sua vizinhança. Você está praticando a misericórdia, certo? O amor no sentido prático, daquele que está sem pão, daquele que está sem abrigo, daquele que está sem roupa, daquele que está necessitado. Essa é a questão. Essa é a questão que Isaías coloca para nós no capítulo 58, o jejum que Deus requer. Não é? E aí, ele já começa a falar nesse primeiro momento quais são as consequências, né, de quando a gente pratica o jejum acompanhado de justiça e de misericórdia. Abraço, pastor Reilson e pastora Simone. Observa, verso 8 e 9. Então, quando vocês praticarem esse jejum, pautado pela justiça e pela misericórdia, então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura brotará sem detença, sem demora, e a tua justiça irá adiante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás, você vai clamar ao Senhor, e o Senhor te responderá, certo? Gritarás por socorro, e o Senhor dirá, eis-me aqui. Olha que coisa interessante, você lê a Escritura e várias vezes Deus chama os seus servos, chama Abraão, chama Moisés, e os servos respondem, eis-me aqui. Mas Deus diz que quando nós praticarmos a justiça e a misericórdia, o nosso jejum for pautado pela justiça, for pautado pela misericórdia, nós vamos clamar e Deus vai dizer para nós, eis-me aqui. Certo? O que é que vai brotar? Vai brotar cura, vai brotar a proteção, vai brotar o socorro do céu, na nossa vida, na nossa comunidade. Porque não é uma espiritualidade de barganha, é uma espiritualidade de semeadura. Você planta justiça, você planta misericórdia, e Deus faz brotar cura, faz brotar proteção, faz brotar socorro. Aleluia. Olha que coisa linda. E você veja a sequência do verso 9 e o começo do 10. Ele reafirma, olha só, ele reafirma a prática da justiça e a prática da misericórdia. Observe. Verso 9, se tirares do meio de ti o jugo, a opressão, a injustiça, o dedo de ameaça contra o inocente, né? Se parar de falar injuriosamente, falsamente, contra o pobre, contra a viúva, contra o estrangeiro, contra aquele que está indefeso, se parar de desviar dinheiro da saúde, né? Se parar de desviar dinheiro que vai para a educação, para as pessoas que precisam, né? Quando você tirar do meio de vocês o jugo, o dedo de ameaça, o falar injurioso. Quando vocês praticarem a justiça e quando vocês praticarem a misericórdia, observe o verso 10, se abris a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita. Ele continua reafirmando. Esse jejum que Deus requer, ele é acompanhado da prática da justiça e da prática da misericórdia. Quando isso acontecer, verso 10 diz, então a tua luz nascerá nas trevas. Nas trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia. Olha que coisa extraordinária, diz Isaías. A luz vai botar no meio, vai nascer no meio das trevas. E a escuridão vai ser como a luz, como o sol do meio-dia.
Ou seja, quando o Senhor está dizendo, quando vocês semeiam junto com o jejum, justiça e misericórdia, Deus faz brotar cura, Deus faz brotar proteção, Deus faz brotar socorro, Deus faz brotar luz nas trevas. Glória ao nome do Senhor. Esse é o jejum que Deus requer, né? Um jejum de semeadura, que brota tudo isso para a honra e glória do Senhor. E o verso 11, olha o que mais, diz o verso 11: o Senhor te guiará continuamente, você terá a direção de Deus na tua vida, fartará a tua alma até em lugares áridos, você terá a provisão de Deus, fortificará os teus ossos, serás como um jardim regado, como um manancial cujas águas jamais faltam. Aleluia. Olha que coisa, vai ter vida, vai ter cura, vai ter proteção, vai ter socorro, vai ter luz, vai ter vida, diz o Senhor. Quando o nosso jejum for pautado pela prática da justiça e pela prática da misericórdia. E eu disse para os amados que Jesus disse 3 coisas para os fariseus. Ele disse justiça, misericórdia e fé, que é fidelidade. A última coisa que precisa fazer parte, pautar o nosso jejum, é a fidelidade. Olha o verso... eu pulei o 12, ainda tem o 12. Outra coisa que Deus vai trazer, verso 12: os teus filhos edificarão antigas ruínas, levantarás os fundamentos de muitas gerações e serás chamado reparador de brechas e restaurador de veredas, para que o país se torne habitável, habitável. Oh, glória a Deus. Então Deus diz, vocês vão jejuar, e o jejum de vocês vai ser pautado pela justiça e pela misericórdia. E vocês vão ver brotar provisão e vão ver brotar restauração na vida de vocês. Provisão plena. Cura, proteção, socorro, luz, vida. Vocês vão ver brotar provisão plena. E vocês vão ver florescer restauração. O verso 12 fala, ó, vocês vão edificar ruínas antigas. Aquilo que está derrubado, em ruínas, vai ser levantado. Os fundamentos de gerações vão ser de novo colocados, certo? E vocês vão ser chamados reparador de brechas, restaurador de veredas antigas. Oh, glória a Deus! Deus vai promover restauração. E ele diz aqui, o país vai se tornar habitável. Nós estamos orando para que Deus faça desse país um país habitável, né? Um país com justiça, com saúde, com educação, com segurança. E nós precisamos orar, nós precisamos jejuar? Sim, claro, mas nós precisamos praticar justiça, nós precisamos praticar misericórdia. Porque Deus diz, quando vocês fizerem isso, vocês vão ser alcançados por provisão plena da minha mão. Vocês vão ser alcançados por restauração. Eu vou capacitar vocês para restaurar ruínas, certo? Para levantar muros, para abrir caminhos antigos. Vocês vão experimentar provisão e restauração da parte de Deus. Aleluia. E por último, né? Justiça, misericórdia e fidelidade. Presta atenção. Verso 13. Fidelidade. Se desviares o teu pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu dia santo, certo? E se chamares o sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares, não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs. Observa isso. Que coisa. O profeta Isaías, né, mandado por Deus, está confrontando o povo, dizendo o jejum que eu exijo, que Deus requer é esse, pautado pela justiça, pela misericórdia e pela fidelidade. No caso de Israel, está citando o sábado, que era parte da lei para eles, o sábado, ou seja, o tempo para Deus, No tempo para Deus, vocês estão cuidando das coisas, dos interesses de vocês. Vocês estão agindo de maneira egocêntrica, egoísta. Vocês estão fazendo aquilo que é do interesse de vocês, dos caminhos de vocês. Vocês estão andando na vaidade e na futilidade. A vaidade diz a respeito dos interesses só de vocês e não dos interesses de Deus. E a futilidade diz o final do verso, falando palavras vãs, perdendo tempo com coisa que não infrói e nem contribui, como diz a filósofa minha esposa, a inesquecível. Certo? Isaías está dizendo, o jejum que Deus requer é que vocês dediquem tempo para o Senhor, que vocês não façam do tempo de Deus um tempo para o interesse de vocês, para os caminhos de vocês,
que vocês não alimentem a vaidade e muito menos a futilidade, usando esse tempo precioso que deveria ser dedicado para Deus, né, com coisas que é uma profunda perda de tempo. É por isso que a gente lembra nesse momento daquilo que diz o Salmo 90, quando ele diz: ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos coração sábio, que a gente saiba usar o tempo da maneira correta, não é? Aquele tempo que deve ser dedicado para o Senhor, para honrar o Senhor, para glorificar o Senhor, para crescer intimidade com o Senhor, que nós não fiquemos alimentando apenas a vaidade dos nossos caminhos, dos nossos interesses, e muito menos usando esse tempo em futilidades da internet ou de outras coisas que não infroem e nem contribuem para a nossa vida, tá certo? Então ele está confrontando o povo e dizendo: vocês precisam praticar a fidelidade no tempo para mim. E o apóstolo Paulo diz assim: remi o tempo porque os dias são maus. Remi o tempo, quer dizer, aproveita ao máximo cada oportunidade porque os dias são maus, tá certo? E esse mesmo profeta Isaías diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Ou seja, o sábado era o tempo para se dedicar a Deus no Antigo Testamento, e o povo estava movendo todo esse tempo para os seus próprios interesses, para os seus próprios caminhos, e para falar palavras vãs, e para perder tempo com coisas inúteis. E essa palavra é para nós. Nós temos que jejuar? Temos que orar? Temos que nos consagrar? Sim, temos. Mas o que é que nós estamos fazendo com a nossa fidelidade, né? Nós precisamos mostrar fidelidade ao tempo para com o Senhor, né? Ao tempo para com o Senhor, não alimentar nossas vaidades nem as nossas futilidades, né? O tempo para com o Senhor, isso precisa ser constante na nossa vida, certo? Então, e aí ele termina, né? Se Deus... Quando o nosso jejum é pautado pela justiça, pela misericórdia, pela fidelidade, Deus faz brotar provisão, Deus faz brotar restauração e Deus faz brotar satisfação. Satisfação. Ele já falou um pouco ali no verso 12 sobre satisfação. Fartará a nossa alma até em lugares áridos. Nós vamos passar por desertos, por coronavírus, por H1N1, seja lá mais o que venha pela frente, mas ele vai nos fartar até em lugares áridos, certo? E vai fortalecer os nossos ossos. E o verso 14 diz: então te deleitarás no Senhor, te deleitarás no Senhor. Eu te farei cavalgar sobre os altos da terra, te sustentarei com a herança de Jacó teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Olha só, o Senhor, você vai encontrar deleite, satisfação em Deus, certo? Você vai encontrar prazer em Deus. Você não vai ficar inebriado pelas coisas efêmeras dessa vida. Você vai encontrar verdadeira satisfação, verdadeira alegria, verdadeiro contentamento em Deus. Como diz o cântico antigo: satisfação é ter a Cristo, não há melhor prazer já visto. Sou de Jesus e agora eu sinto satisfação sem fim. Satisfação sem fim. Então, nós falamos sobre o jejum que Deus reprova. Isaías 58, do 1 ao 5. E o jejum que Deus requer, do 6 até o 14. Como é que é o jejum que Deus requer? Ele é pautado pela prática da justiça, ele é pautado pela prática da misericórdia, ele é pautado pela prática da fidelidade ao Senhor. E quando nós praticamos esse tipo de jejum, oração, cântico, louvor, pautado por essas práticas, justiça, misericórdia e fidelidade, Deus faz brotar a sua provisão, Deus faz brotar a restauração, Deus faz brotar plena e verdadeira satisfação. Como diz o Salmo 16, na presença do Senhor há plenitude de alegria. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua casa, sua família, que Deus abençoe a nossa cidade de Muzambinho, Deus abençoe o nosso estado de Minas Gerais, Deus abençoe o nosso Brasil e Deus abençoe o mundo. Vamos jejuar? Vamos, claro que vamos, né? Hoje à meia-noite, quem quiser, tem jejum que começa hoje à meia-noite e vai até amanhã às 12 horas, tá certo? Você pode praticar do domingo também, do sábado para domingo, da meia-noite às 12 horas, você pode praticar o jejum. É uma disciplina espiritual indicada na palavra, pratique sim. E também nós vamos começar 10 dias de jejum no nosso presbitério, começando na segunda-feira agora, dia 6, 2 igrejas por dia. Do dia 6 até o dia 15, tá certo? 2 igrejas por dia e no dia 15 todas as nossas igrejas. Vamos praticar, sim, é uma disciplina espiritual, vamos praticar o jejum. Mas nós vamos praticar o jejum
como Deus requer, conforme ensinou Isaías 58, do 6 ao 14, pautado com a prática da justiça, pautado com a prática da misericórdia, pautada com a prática da fidelidade. Como Jesus disse para os fariseus, vocês dão o dízimo do endro, da hortelã, do endro, do cominho, mas vocês estão negligenciando os preceitos mais importantes da lei, que são justiça, misericórdia e fé, fidelidade. Vamos orar? Em nome de Jesus? Senhor, em nome de Jesus, te louvamos pela tua palavra, bendita, poderosa, que o Senhor inspirou, ó Pai, através do profeta Isaías, falando para Israel naquele tempo e falando à igreja do Senhor nos dias de hoje. Obrigado pela tua palavra. Deus, ajuda-nos, ó Pai, a guardar a palavra no coração, a praticar a tua palavra e que o Senhor abençoe o nosso tempo de consagração em jejum, ó Pai, para a honra, glória e louvor do teu nome. Para que nós cresçamos em intimidade, para que nós cresçamos em maturidade, para que nosso coração se quebrante, para que haja arrependimento, para que haja uma atitude realmente piedosa em nós, Senhor. E o mais o Senhor fará, de acordo com a tua vontade e para a glória do teu nome. Oramos pedindo que o Senhor nos abençoe nesse propósito, cada pessoa, cada família, cada igreja que vai jejuar nesse tempo. E que seja, Deus, dessa maneira, para honrar e glorificar o teu nome e para crescer na comunhão e na intimidade com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. 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 Aleluia, meu povo. Glória a Deus. Vamos cantar nossa última canção? Eu escolhi uma canção especial que tem a ver com o texto que nós lemos hoje, tá certo? Que fala do jardim regado e cuidado pelo Espírito do Senhor. Vamos lá, vamos tomar uma aguinha antes. Abraço Glorinha, abraço Suzy Labanca, abraço André Isacoco, abraço, deixa eu ver alguém que eu não falei, Paulinho Bócoli, Cíntia Navarro, Deus abençoe, nossa irmã Adalete, Deus abençoe você, Dr. Marco Regis, Lisandro, Cristiano e toda a família de vocês, tá bom? Jussara, vamos lá? Senhor, estou aqui para te adorar, em tua presença desejo estar. Eu sei que nada sou, mas vim me humilhar, preciso de ti, vem me restaurar. Eu quero ser como um jardim fechado, regado e cuidado pelo teu Espírito. Flua em mim como um manancial do meu interior, com águas vivas, restaura o ser. Para o teu. Um abraço, Dr. Caio, Marcelo e Andréia. Deus abençoe vocês aí no ABC Paulista. Senhor, estou aqui para te adorar, em tua presença desejo estar. Eu sei que nada sou, mas vim me humilhar, preciso de ti, vem me restaurar. Oh, oh, eu quero ser como um jardim fechado, regado e cuidado pelo teu Espírito. Flua em mim como um manancial do meu interior, com águas vivas, restaura o ser. Abraço Andressa e Eduardo Machado. Para o teu louvor eu quero ser como um jardim fechado, regado e cuidado pelo teu
restaura o ser. Para o teu louvor, para o teu. Eu te farei como um jardim fechado, regado e cuidado pelo meu Espírito, e eu fluirei como um manancial do teu interior, com águas vivas te restaurarei. Para o meu louvor eu te farei como um jardim fechado, regado e cuidado pelo meu Espírito, e eu fluirei como um manancial do teu interior, com águas vivas te restaurarei. Para o meu te restaurarei. Para o meu louvor, para o meu, a última, te restaurarei. Para o meu, é baixo para mim. Amém. Agora você sabe de onde veio essa canção. Daqui, Calabanca, Deus abençoe. Obrigado, Dr. Caio. Deus abençoe vocês aí no ABC. Agora você sabe de onde veio essa música? Isaías 58, versículo 12. Gente, beijão no coração. Deus abençoe a todos. Ótimo final de semana. Fiquem na graça e na paz do Senhor. Fique atento ao domingo. A partir das 9 deve ter uma live nossa e 7h30 outra live, tá bom? Deus abençoe você, sua casa e sua família.